A floresta de Montclair era conhecida pelos moradores antigos como um lugar de mistério, onde os ventos pareciam carregar vozes distantes e as sombras dançavam mesmo à luz do sol. Nenhum morador mais jovem ousava se aproximar, mas a curiosidade de Lucas, um pesquisador de fenômenos inexplicáveis, era maior que o medo. Em uma manhã fria de outono, ele decidiu explorar a floresta. Seus passos sobre folhas secas ecoavam em um silêncio estranho, como se a própria floresta o observasse. Quanto mais avançava, mais os sons do mundo exterior desapareciam. O canto dos pássaros, o farfalhar do vento nas árvores, tudo cedia lugar a um sussurro baixo e constante, quase imperceptível. Lucas chegou a uma clareira onde uma cabana abandonada se erguia, coberta por musgo e trepadeiras. Dentro, havia um espelho antigo, de moldura ornamentada e cheia de símbolos estranhos. O vidro refletia não apenas o presente, mas imagens distorcidas, como se mostrasse outros tempos, outros mundos. Ao se aproximar, Lucas sentiu uma presença gelada, e o sussurro se intensificou, agora formando palavras. Olhe, venha, junte-se a nós. Tentando documentar, ele gravou com sua câmera, mas a lente capturava sombras que se contorciam e se multiplicavam, e figuras que desapareciam quando ele piscava. Algo não estava apenas dentro do espelho, mas também dentro da própria clareira, observando cada movimento dele. Na noite seguinte, Lucas voltou com lanternas e equipamentos, determinado a entender o que acontecia. A floresta parecia viva, árvores se inclinavam, galhos estalavam sem motivo, e o sussurro agora tinha várias vozes, misturando gritos, risadas e palavras incompreensíveis. Ao se aproximar da cabana, uma figura humana parcialmente visível surgiu entre as sombras. Lucas tentou falar, mas a voz dele não atravessava a atmosfera densa e opressiva. A figura estendeu a mão e, por um instante, ele sentiu um toque gélido, como se o tempo tivesse parado. Dentro do espelho, viu reflexos de pessoas desaparecidas há décadas, todas olhando fixamente para ele, algumas com expressões de terror, outras com sorrisos macabros. Ele percebeu que o espelho era mais que um objeto, era uma porta entre mundos, e aqueles que olhavam demais eram atraídos para dentro. Se você está gostando dessa história, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder nenhum mistério e deixar um comentário contando o que você faria se estivesse no lugar de Lucas. Dias depois, Lucas notou marcas estranhas em seus braços e mãos, símbolos semelhantes aos do espelho. Pesquisando arquivos antigos do vilarejo, descobriu relatos de desaparecimentos que remontavam a 100 anos, todos envolvendo a clareira e o espelho. Alguns diziam que os desaparecidos haviam sido encontrados mortos com os braços alongados de forma antinatural, como se fossem moldados pela própria floresta. Determinando registrar tudo, Lucas voltou à clareira, agora equipado com câmeras, gravadores e símbolos de proteção. A floresta parecia pulsar, e o sussurro formava um coro que ecoava pelos troncos das árvores. Quando se aproximou do espelho, as sombras dentro dele começaram a se mover para fora, esticando-se e contorcendo-se, mostrando formas humanas, mas impossíveis, com membros extras ou rostos multiplicados. O espelho emitiu um som quase metálico, uma vibração que ressoava nos ossos de Lucas, e ele sentiu mãos invisíveis tentando puxá-lo para dentro. Cada passo parecia um desafio contra uma força que não respeitava leis físicas. Ele recuou, mas percebeu que o espelho não mostrava apenas reflexos. Ele mostrava desejos, medos e memórias, todos distorcidos em imagens aterrorizantes. Em uma noite de tempestade, Lucas decidiu enfrentar o que chamava de o coração da floresta. Raios iluminavam figuras que se moviam entre árvores. Criaturas altas,
com membros finos e alongados, olhos negros sem fundo, que pareciam observar cada movimento dele. O sussurro agora tinha intenção clara: chamar, manipular, confundir. Cada vez que Lucas tentava fugir, ele sentia o chão se mover sob seus pés, árvores mudando de posição, sombras formando labirintos impossíveis. As criaturas do espelho começaram a aparecer no mundo físico, atravessando galhos e paredes de folhas, estendendo braços que pareciam atravessar o próprio ar. Ele gravava tudo, mas sabia que registrar não era suficiente. Precisava sobreviver. A floresta parecia testar sua coragem, seu raciocínio e até sua sanidade. Cada passo o aproximava do espelho, que agora pulsava com uma luz hipnótica e um som quase musical, chamando: entre e fique para sempre. A chuva caía torrencialmente, transformando o chão da floresta em um lamaçal escorregadio. Lucas, exausto e com os equipamentos pesando nas costas, chegou à cabana pela terceira vez. Cada relâmpago iluminava figuras que surgiam entre as árvores. Criaturas alongadas, sombras que se contorciam, rostos deformados e múltiplos braços, como se a própria floresta estivesse viva e faminta. O espelho, no centro da cabana, agora parecia respirar, pulsando com uma luz verde fantasmagórica. O sussurro se transformou em gritos e risadas simultâneas, que penetravam nos ossos de Lucas, provocando uma dor surda e hipnotizante. Ele percebeu que não podia apenas olhar para o espelho. Se o fizesse, seria sugado para dentro de seu mundo distorcido. Determinando manter a calma, Lucas preparou símbolos de proteção ao redor da cabana, mas as criaturas começaram a atravessar as paredes de madeira e o espaço parecia se dobrar. O chão se abria em fendas impossíveis, e ele via reflexos de si mesmo em cada superfície, mas todos distorcidos, alguns mutilados ou com expressões de medo extremo. O sussurro, agora claro como um comando, disse: entre, ou nunca sairá daqui. Lucas respirou fundo, lembrando das instruções que havia lido nos arquivos antigos. O espelho se alimenta do medo e da curiosidade. Era preciso enfrentá-lo sem sucumbir ao terror. Ao encarar o espelho, Lucas sentiu o mundo se dobrar. Ele não via apenas sua imagem refletida, mas memórias passadas, futuros possíveis e versões alternativas de si mesmo. Cada reflexo parecia tentar atraí-lo, oferecendo promessas de poder, conhecimento e eternidade, mas a um preço horrível. De repente, uma das criaturas, que parecia humana mas com olhos completamente negros e membros impossíveis, atravessou o espelho. Lucas recuou, mas percebeu que não podia fugir. O espelho mostrava todas as saídas da floresta, mas nenhuma delas levava ao vilarejo. Cada caminho era um loop, um labirinto infinito. Ele se lembrou das histórias antigas. Apenas enfrentar o espelho sem medo e ignorar seus sussurros permitiria escapar. Reunindo coragem, Lucas gritou para as criaturas: não tenho medo de vocês. O grito ecoou, e por um instante, tudo parou. O espelho tremeu, a luz pulsou mais forte, e as criaturas pareceram congelar. Lucas recuou lentamente, mantendo o olhar firme no espelho e ignorando sussurros que tentavam distraí-lo. Com um último esforço, Lucas virou-se e correu em direção à saída da floresta. As criaturas tentaram alcançá-lo, mas desapareceram ao cruzar os limites da clareira, como se não pudessem sair do território do espelho. Cada passo que dava parecia libertá-lo, e ao alcançar o vilarejo, o silêncio retornou, quebrando o caos sobrenatural. No entanto, algo permanecia, uma leve marca no braço de Lucas, símbolos que lembravam os do espelho. Ele sabia que a floresta não o havia liberado completamente, e que de alguma forma,
uma parte dele ainda estava ligada àquela dimensão estranha. Mesmo seguro em sua casa, ele continuava a ouvir o sussurro, baixo, distante, chamando seu nome. Ele percebeu que o espelho e as criaturas não eram apenas objetos ou aparições, eram entidades que existiam entre mundos, esperando que a curiosidade humana as libertasse novamente. O que achou da história? Espero que tenha gostado. Até o próximo vídeo. Tchau!